do maior evento, para mim, do maior evento que aconteceu. A gente pode destacar alguns grandes eventos. A própria morte de Jesus, quando ele morreu lá na cruz, foi um grande acontecimento lá em Israel. Esse acontecimento pode ter chegado lá no Egito, 450 quilômetros de distância de Israel. Falando em 450 quilômetros, vocês sabiam que Maria andou naquele burrico com José a pé 450 quilômetros para chegar no Egito, quando eles fugiram? Sabia não? Andaram naquele burrico 450 quilômetros para chegar no Egito. Lembra que eles fogem com a criança lá, que o Herodes queria matar o bebê? Então eles andam 450 quilômetros em cima do burrico. Fala aí, Eric. Agora, na minha opinião, maior do que o acontecimento da crucificação foi a ressurreição. Por quê? A gente não conhece na história nenhum homem que tenha ressuscitado da forma que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou muitos, ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou um garotinho que estava vindo com a mãe dele, já morto lá para ser enterrado. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Então a gente sabe dessas ressurreições, mas ele mesmo ressuscitar por ele próprio, só ele. Isso é poder, que é o poder, inclusive, que o apóstolo Paulo pede a Deus. Paulo não queria outra coisa, Paulo não queria nada do mundo, queria apenas esse poder que foi capaz de fazer com que Jesus se levantasse da tumba ali, do lugar que ele estava morto. Então Paulo fala isso. Então, vou te contar aqui mais ou menos o que aconteceu entre a cruz e o trono, que é o tema do nosso estudo. Chegando um pouco. Bem, durante 40 dias, depois que ele ressuscitou, ele andou aqui na terra. Ele não foi logo lá no Pai. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa ida dele, e aí? Pega a mesinha, a cadeirinha, pode botar para aí para vocês. Boa noite, Pai. Tudo bom, né? Pode pegar. Filha, traz a câmera para cá, eu vou vir para cá. Não tô pegando, não. Eles podem só trazer para cá. Pode virar aqui também. Então, tá agora. Então, o que aconteceu nesses 40 dias? Ele morre. Tudo bem com vocês, meninas? Isso aí. Ele morre. Todo mundo viu ele morrer. Depois teve aquela armação lá dos romanos para dizer que ele não ressuscitou. Mas ele morreu, todo mundo viu que ele morreu. E o que eu quero destacar aqui, que eu falei semana passada, é que Satanás tentou matar Jesus o tempo todo. Ele tentou matar Jesus ainda, ele vivo andando na terra, andando lá com os apóstolos, os discípulos dele. Não eram apóstolos ainda, eram discípulos. Satanás fica ali o tempo todo tentando matar ele. E ele usa os fariseus, os religiosos, os saduceus. Ele usa esses caras aí. De vez em quando a gente tem essa referência aí na Bíblia, ou não é? Qual é a diferença entre apóstolos e discípulos mesmo? Porque é o seguinte, discípulos, eles eram enquanto eles estavam aprendendo. Entende a diferença? Quando eles recebem o poder do Espírito Santo, lá no livro de Atos, é que aí eles se tornam apóstolos, né? Porque o apostolado é um ministério. Discipulado também é, mas discipulado é bem claro, que é aprendizado. Reparem, a tua pergunta é muito boa, reparem que como discípulos, eles não fizeram quase nada. Jesus fazia e eles ficavam olhando. E depois eles entravam em debate entre eles. Mas reparem que eles quase não fizeram nada. E só teve um momento em que ele dispersa os discípulos, aí eram 70, não eram só os 12, e manda pregar nas casas, ir pelas cidades. Depois eles voltam maravilhados, com os demônios, por exemplo, se submetendo a eles. E eles falam para Jesus: pô, mas até os demônios se submetem a gente. E nós curamos, e nós fizemos isso, fizemos aquilo, eles ficaram maravilhados. Foi a única vez que a gente vê os discípulos envolvidos diretamente na execução de alguma coisa.
Até então era só Jesus que fazia. Vai lá, pega o cesto lá, com os 3 peixes lá e os pães. Eles traziam e ele ia lá e multiplicava. Né? Aquela mulher vinha andando lá com o filho dela morto para enterrar, chorando. Ele passa pela mulher, olha para a mulher, movido pela compaixão dele para ela, vai lá e ressuscita o filho dela. Mas os apóstolos, os discípulos mesmo não faziam, eles ficavam olhando. Tanto é que depois Jesus fala para eles assim: olha só, vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu faço. Ou, numa tradução mais na raiz grega, daquelas que vocês viram eu fazer. Entende? Então, agora, a gente tem que entender o seguinte: mais importante do que o ministério de Jesus na terra foi ele ressuscitado, porque enquanto ele estava vivo, ele só podia estar num lugar de cada vez. Estava uma hora em Cafarnaum, uma hora em Belém, uma hora na Judéia. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois que ele ressuscita, ele começa a aparecer em vários lugares. Entende isso? Mais importante, bem mais importante na parte ministerial de Jesus foi ele ressuscitado do que ele em vida. Em vida, ele executou a obra ali, fez. Ninguém podia duvidar, nem os próprios donos da lei lá, porque eles viam a pessoa ressuscitando, eles viam o cego abrindo o olho. Aí você pergunta assim: mas se eu orar hoje, alguém pode abrir os olhos de um cego? Pode. Se você orar com fé, pode. Eu lembro que eu estava numa igreja, não sei se eu contei isso aqui na primeira aula, não lembro, e tinha um homenejado lá. Contei? Contou, acho que lá Uma na outra época. vez? Na Eu contei época. numa outra ocasião. E quando eu dei a ordem para aquele homem andar, as muletas dele foram para o chão e ele saiu gritando, igual um maluco, pulando, igual doido. Você pode fazer o que Jesus fazia. Se alguém está na sua casa doente, você pode ter fé, não duvidar. Bem, então estava lá João Batista batizando lá no rio, quando começou tudo, homens se arrependendo. Então devia ter muita gente lá no rio com João Batista. Aí, de repente, alguma coisa aconteceu, Batista parou por um momento ali, viu Jesus, identificou ele e disse: é aquele ali, ele é o que vai tirar o pecado do mundo, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Então, a morte de Jesus Cristo, antes da ressurreição, a morte de Jesus Cristo já fez uma coisa espetacular. Qual foi? O pecado, antes de Jesus, ele era acumulado. Ele ficava se acumulando. E isso trazia desgraça na vida do povo de Israel, trazia derrotas, trazia dor, trazia amargura, porque o pecado não era tirado, ele apenas era perdoado. Deus perdoava o pecado do povo através do sacerdote, mas não era tirado. Com a morte de Jesus Cristo, isso acabou, o pecado foi tirado. Aí você pergunta: somos todos irmãos? Nós somos irmãos dos fariseus? Nós somos irmãos dos muçulmanos? Não, todos os homens são filhos de Adão. Todos os homens são filhos de Adão. Mas só é filho de Deus quem passa pela porta, que é Jesus. Se não passar por Jesus, não existe essa familiaridade. Isso aí depois, com o tempo, vocês vão entender. Então, você precisa entender duas coisas. Ele não fala assim:
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele fala o pecado, quer dizer, ele botou tudo num saco. Ele pegou o pecado de toda a humanidade, desde Noé, desde Adão, e perdoou tudo de uma vez só. Jesus não morreu pelos pecados individuais nossos, ele morreu pelo pecado da humanidade. Ele torna a humanidade novamente em condição de se chegar a Deus, porque ele morre ali e ele tira o pecado do mundo, ele anula, ele aniquila o pecado. Ah, mas isso me dá direito de continuar pecando? Não. Se você pecar conscientemente, você vai estar infringindo a lei natural de Deus. Nós continuamos pecando por quê? Porque somos seres humanos, então a gente erra, a gente falha, normal. E há uma diferença entre o pecado do cristão e o pecado do ímpio, do pecador. Há uma diferença. O cristão, ele peca, mas ele sente logo o quê? Remorso. Fica chateado, se sente humilhado, mas depois ele volta. O ímpio não. O ímpio peca, continua pecando e não quer saber, ele vai, por quê? Porque ele não conhece a Deus, ele não tem a Deus. Acha que o pecado é normal. Para ele o pecado é normal. Você abre hoje a internet aí, nos sites de notícia, o que mais você vê lá por exemplo, eu vi agora, recentemente, né? Uma novela que está passando, está lá, incesto, traição, um monte de coisa lá, natural. Tudo natural. E um dia desse eu estava vendo um programa de um artista que já morreu. Ele é muito engraçado, tinha muito talento. Mas estava usando aquele talento para quê? Para influenciar pessoas. No filme ele casa com um cara, o filho dele no filme casa com um cara, então era um casamento homossexual. Aí tem uma fala dele que fala assim: você ainda vai inspirar muitas pessoas a isso. Então ele está querendo dizer o quê? Isso vai se tornar uma coisa tão normal que inspirar pessoas a pecar vai ser uma coisa tranquila. Então nós cristãos temos que estar atentos a isso. Por quê? Porque Satanás, ele tentou desde o início, lá desde o começo, toda a luta do diabo foi essa. Foi para levar o homem a pecar contra Deus e não sentir nenhum tipo de culpa nem de remorso. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Enquanto você peca, mas você sente dor, há uma chance de você voltar. Mas quando você começa a pecar e você já começa a achar aquilo natural, foi porque o diabo já te pegou. Peguei. Porra. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Aquele pessoal lá não tinha jeito. Se fosse na época de hoje. Então, na verdade, hoje nós já temos. Não, nós já hoje temos. tem a graça, que é... Mas nós temos a Sodoma e Gomorra hoje. Né? Por exemplo. Eu ia falar isso. A gente está vivendo isso. Temos. Por exemplo. Não, mas é o que eu estou falando. Tipo assim, hoje mas a antes gente não está tinha vivendo Jesus, Sodoma né? e Gomorra. Só que pelo amor que Deus tem e o que Jesus fez na cruz, a gente está passando batido. Porque a gente não, né? O mundo. O que acontece lá em Sodoma e Gomorra daquele tempo lá? Foi a mesma coisa que aconteceu lá com Noé. O que Deus fez com Noé? Chamou ele e disse assim: olha só, eu não estou suportando mais o pecado do homem. E eu vou destruir todo mundo. Olha o que Deus falou: vou destruir todo mundo. Não foi diferente com Sodoma e Gomorra. Por incrível que pareça, há uma similaridade, porque no dilúvio, Deus salva Noé e a família. Em Sodoma e Gomorra, Deus salva Noé e a família, com exceção da mulher dele que ficou lá. Tu entende? E hoje, nós temos a Sodoma e Gomorra hoje. Em vários países do mundo, em várias nações. Por causa do povo evangélico, Deus está... Por causa do cristão, Deus não aplaca sua ira sobre a humanidade. Até porque ele fez promessa lá atrás de nunca destruir mais a humanidade daquelas formas. Que, aliás, é o símbolo do arco-íris, né? O significado do arco-íris. Não, ele quis dizer que ele não ia mais destruir o mundo em água. Agora, quando vocês assistirem a mensagem, que é a próxima, do grande trono branco, vocês vão entender essa questão.
Porque lá no juízo do grande trono branco, não vai ter um cristão diante de Deus. Todos que estiverem ali vieram do inferno, foram lá, participaram do grande julgamento e voltaram para o inferno. André, Sim. está falando quando Jesus ressuscitou, ele podia estar em todos os lugares. E quando ele ressuscitou, na época lá que ele ressuscitou, algumas pessoas que haviam morrido ressuscitaram também. Foram vistas por muita gente na cidade. Teve um fenômeno, Né? foi. Mas foi só aquela época daquele povo que morreu ali, na época de Jesus. Muito provavelmente alguns mártires. Alguns mártires. Por que Jesus, olha, por que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele chama Lázaro? Ele fala assim: Lázaro, sai para fora. Porque se ele não falasse Lázaro e ele apenas ressuscitasse aquele homem ali da morte, todas as sepulturas abririam juntas. Faça entender. Ele fala o nome, Lázaro. Então era para ele. A ressurreição era para ele. Quando Jesus morre, tem uma referência bíblica mesmo, que fala que algumas pessoas foram vistas que já tinham morrido. Muito provavelmente, quando o Espírito Santo veio para apanhar Jesus, tirar ele do túmulo, ali, aquele terreno onde Jesus estava sendo guardado, o corpo dele, era uma área onde tinha outros terrenos em volta, que eram sepulturas. Muito provavelmente, a força do Espírito Santo dominou aquele lugar e algumas sepulturas abriram e corpos ressuscitaram. Entenda uma coisa: nada é impossível para Deus. Não há limite para Deus. Não tenta limitar Deus no seu conhecimento. Se você colocar um ponto, uma vírgula de limitação em Deus, você já não consegue mais compreender. Porque Ele pode fazer tudo, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Isso é assunto de soberania. Está lá em Romanos capítulo 9. Deus é soberano, faz o que Ele quer. Aí ficam umas doutrinas aí estranhas, dizendo que Deus se submete ao homem. Isso é história para mais tarde. Mas tem doutrina que diz que Deus depende do homem e que Deus está sujeito à vontade do homem, lendo engano. Deus é soberano, faz o que quer, quando quer, do jeito que Ele quer. E aí, agora eu quero chegar no ponto que a gente não abordou no domingo passado. Bem, uma coisa que não é muito clara e é dita por Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3, de 18 a 20, lembra que fala lá que Jesus, quando ressuscitou, Jesus morreu. Pedro fala que nesse período de 3 dias, ele desceu ao inferno para pregar para espíritos aprisionados. Não adianta eu tentar aqui me aprofundar nisso, por quê? Porque não é clara a passagem. Não é muito clara. Só diz que Jesus desceu ao inferno e pregou para espíritos que estavam presos lá. Alguns teólogos defendem a ideia de que esses espíritos que estavam presos eram aqueles homens do dilúvio, que não deram atenção à mensagem de Noé e estavam presos lá no inferno. Outra área da teologia defende a ideia de que Jesus foi pregar para alguns demônios que estavam lá presos. E eu vou explicar por quê. Sim, por quê? Porque existe uma ideia, existe uma teoria defendida na teologia, isso está sendo estudado até pela ciência. Quantos continentes nós temos? 5. Mas segundo alguns teólogos, não eram 5, eram 6. E o que eu estou falando aqui não está aqui na Bíblia, são conjecturas, que não é proibido fazer. Basta você comprar um livro chamado História dos Hebreus, de Flávio José, você vai ver um monte de coisa lá que não está aqui na Bíblia, mas ele relatou lá por quê? Porque ele viveu naquela época, era historiador. Mas existem umas ideias, umas defesas, de que haviam 6 continentes, que a Terra foi dividida por Satanás em 6 áreas. E que uma dessas áreas foi dominada por um anjo tão forte, um demônio tão forte,
tão poderoso que ele afundou o continente dele e arrastou os demônios com ele, de tanta raiva que ele ficou, porque ele se viu enganado pelo diabo. E Deus teve que prender eles lá no inferno para que eles não viessem aqui para a terra causar um estrago maior. Já tinha estragado a terra. Então Deus prendeu eles. Por isso fala espíritos em prisões. Então fica clara a ideia de que existem demônios presos que não têm autorização para sair de lá. Tá? Agora, não dá para a gente, como teólogo, ficar tentando explicar como, por quê, porque não fala na Bíblia. Pedro apenas usou essa referência. Foi lá e pregou para espíritos em prisão. Então Jesus foi lá, pregou para eles e voltou. Depois que Jesus volta, ele começa a fazer um trabalho que era necessário ele fazer. Mas antes de falar da visita dele para as pessoas que ele amava, deixa eu falar para vocês a respeito do propiciatório, porque tem muito a ver com o sangue que Jesus derrama na cruz. Eu falei aqui na primeira aula que mais de 2 bilhões de animaizinhos foram mortos para aspergir o sangue deles durante 1.600 anos. Mais de 2 bilhões de cordeirinhos foram mortos. Cortavam a garganta dele, aspergiam o sangue para ser levado até o propiciatório no templo. O propiciatório era uma peça, tipo um vaso, feita de uma chapa de ouro única, que ela ficava em cima da arca. Bezalel foi quem construiu, porque quando Deus deu a ordem para Moisés fazer a arca, Moisés incumbiu Bezalel, um chamado Bezalel, de fazer um propiciatório, onde o sangue seria derramado, os cordeiros. Então, dentro da arca ficava a vara de Arão, ficava o pote com maná do céu, que era um pão que eles comiam no deserto, maná, pão, que eles comiam no deserto. E ficavam ali também a tábua dos 10 mandamentos, mas a tábua estava quebrada. Por que estava quebrada? Porque o Senhor, quando permitiu que as tábuas da lei fossem quebradas, era para simbolizar que o homem quebrou a lei, que o homem não obedecia à lei. Tá? Então, dentro da arca ficava aquilo ali. Quando o sangue chegava e o sacerdote pegava, ele entrava no Santo dos Santos e aspergia esse sangue lá no propiciatório. Bem, então, o que tem a ver Jesus com isso? Como o último cordeiro, que é falado isso de Jesus simboliza o último cordeiro que seria sacrificado. Já tinham marcado 2 bilhões, ele seria o último. E eu vou falar um negócio para vocês aqui, que talvez, aí vocês falam assim, o André da aula é bem doido, ele inventa um negócio, mas não. Primeiro, se você for analisar a morte de Jesus juridicamente, teve um monte de erros. Porque a nossa lei aqui hoje, brasileira, e a lei de quase todo mundo, ela é baseada na lei romana. Quem é advogado sabe disso. Acontece que vocês podem estar perguntando assim: Jesus tinha que morrer para poder salvar a humanidade. Fato. Mas como seria isso? Simplesmente alguém olharia para Jesus e ia dizer: eu não vou com a sua cara e vou te matar? Não poderia ser assim. Jesus estava ali provocando algumas situações e eles já estavam odiando Jesus para matar ele, beleza. Mas teve um fato que chama a atenção, que é o seguinte: quantos
quantas ovelhas eu disse que morreram para sossegar lá o coração de Deus em relação à oferta? 2 bilhões. Desde o primeiro sacrifício até aqueles dias. Bom, nós sabemos que o sogro de Caifás era dono da maior criação de animais da época, inclusive ovelhas. Ele vivia disso. Quando alguém diz que ele é o último cordeiro, o que Caifás pensou? Meu negócio vai acabar. Tudo que Jesus falava, tudo que era falado, ele ia pensando. Então ele entendeu que depois de Jesus, aquele reinado judaico, aquela coisa judaica que não servia para nada, aquela legalidade, iria ser destruída. É o que ele fala: derrubem o templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Estava falando dele, mas o que eles entenderam? Pô, se vier alguém aqui, o inimigo, derrubar esse templo aí. Tudo que Jesus falava, eles entendiam de maneira errada. Caifás não foi diferente. Quando disseram para Caifás que estavam dizendo que ele era o último cordeiro, ele se ligou e falou assim: esse cara vai me arruinar. E aí encontraram motivo para matar Jesus. Tanto que eles mentiram no processo para Pilatos. Eles mentiram para Pilatos. E aí levam ele para a crucificação. Mas até aí era necessário ele ir mesmo para morrer. Beleza. Ok? Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: sobre o sangue de Jesus, sobre o derramamento. Não foi o sangue na cruz o primeiro sangue derramado. O primeiro sangue derramado por Jesus foi lá no Getsêmani, foi no Monte das Oliveiras. Porque a Bíblia fala em Lucas que ele suou sangue de tanto sofrimento. Ele passa uma noite inteira orando e de repente o sangue desce. Tanto sofrimento. Esse sangue representa que o óleo tirado das oliveiras, o primeiro óleo, era o óleo que ia até o Santo dos Santos no templo. Para vocês terem uma ideia, aquelas azeitonas, elas eram prensadas 5 vezes para tirar o óleo dela todo. O primeiro óleo da primeira prensa era separado para ir para o templo, que ficava em frente ao Monte das Oliveiras. Então o sangue derramado por Jesus ali, ainda que poucas gotas, foi o primeiro sangue derramado por ele, porque representa ele indo ao templo entregar no propiciatório. E isso nos faz acreditar que quando Jesus estava ressuscitado, durante aqueles 3 dias que ele não aparece, alguns teólogos afirmam que ele foi até o céu e levou o sangue dele derramado na cruz e depositou no propiciatório de Deus. Faz sentido. Ele sumiu 3 dias. Ninguém sabe o que ele fez. Ok? Beleza. Bem, Deus não tem tempo para a gente ficar resmungando, brigando, arrumando problema na nossa vida cristã. Olha, uma coisa eu sei: enquanto a humanidade depender dos políticos, dos governos para resolverem os seus problemas, a humanidade vai continuar do jeito que está. Eu nunca soube de um governo tirar alguém das drogas. Eu nunca soube de um político tirar uma moça da prostituição. Nunca vi ninguém na televisão dizer assim: olha, eu era uma prostituta na praça lá no Rio de Janeiro, numa praça lá, e fulano de tal, um governador, um prefeito, um assessor do prefeito, me ajudou muito, e
e eu consegui sair daquela vida. Nunca eu vi alguém falar isso. Então, o grande problema da humanidade é ela esperar pelo sistema mundano a solução para os seus problemas. A imprensa não relata sobre a ressurreição de Jesus. Não relata. Não falam nada. É como se ela não tivesse existido. Bem, vou te contar uma coisa. A resposta não está no governo. A resposta não está na política. A resposta não está nos homens. Não está em mim. A resposta não está no pastor Douglas. A resposta não está em ninguém. A resposta está em Jesus Cristo. Ele é a resposta. Então, Deus deu dons para nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos deu dons. E eu quero falar uma coisa, porque Ele aparece primeiro para uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Quem lembra que eu falei? Maria? Maria Madalena. Maria Madalena, porque tinha Maria, mãe de Jesus, e ela andava junto com Maria Madalena. Mas nesse dia ela foi lá no túmulo. Ela sai da onde. Vamos entender uma coisa aqui, tá? Aquela sociedade daquela época era muito machista. Os homens eram muito machistas. Mulher lá quase não tinha vez. Mulher não podia falar, mulher não podia. Uma grande denominação aqui no Brasil, de mais de 50, 60 anos, agora é que veio ordenar uma mulher pastora. Agora. Lá só homens tinham vez. Agora que eles ordenaram uma mulher. Então a gente continua ainda no meio do cristianismo, vivendo uma sociedade muito machista, onde só os homens é que podem fazer as coisas. Então Jesus aparece para Madalena. Por quê? Porque Ele quer libertar as pessoas. Jesus deu liberdade para Madalena. Maria Madalena, quando viu Jesus, nas traduções que nós temos hoje, não fala isso, mas lá no grego, lá nos originais, nas cópias mais próximas do original, fala que ela agarrou-se às pernas de Jesus e teria dito para ele: você estava morto naquela tumba, eu vi, mas agora eu estou te vendo aqui vivo e eu não vou deixar você sair daqui. Ela falou isso para ele. E isso está naquelas cópias mais próximas dos originais. André, No hebraico. mas quando Jesus ressuscitou, ele estava com a mesma aparência de quando ele estava Então, na terra? Porque eu fico meio confuso nisso. Inicialmente, ela não reconheceu logo. Então, por isso, porque diz lá na Bíblia que ela não reconheceu. Aparentemente, porque a Bíblia fala que ela só se deu conta que era ele quando ele chama o nome dela, pela voz. Ele já estava com o corpo transfigurado. Sim. Então, muito provavelmente, pela transfiguração dele, pela glória, ela olhou e não se deu conta. É a mesma coisa, você está aqui na igreja sozinho, orando e tal, daqui a pouco você vê um anjo. Você pode demorar para atinar. Para quê? Atinar. Fantasma vai achar que eu vou te Mas a gente vai acho que é Mas o texto nos indica que ela viu que era ele quando ele falou Maria Madalena. Reconheceu pela voz. A gente não é cristão. Reconheceu pela voz. Pela voz. Se não for de Deus, está reconhecido André, em nome de Jesus. aí deixa eu te falar. Tem várias fotos nossas da Quando terra. Moisés desce do monte, A Bela e já ele me vai lá, Transfigurado ao rosto dele. tá. Né? A Bíblia fala que o pessoal olhava pro monte e via como se fosse uma estrela desse céu. Então, Porque estava brilhando muito. Brilhando muito. Aí eu te falo, te pergunto, e Jesus transfigurado na terra? Como que o ser humano conseguia olhar para ele? Então, aí, o que acontece? A gente está falando aqui daquele episódio com Maria Madalena, que ela quase não reconheceu ele. Ela pensou que era até o jardineiro lá que cuidava do terreno. Depois, quando ele fala, ela reconhece. Bem, beleza. Só que nós temos que entender o seguinte: quando ele voltar agora, lembra que eu falei que ele vai vir 2 vezes? Primeiro ele vai vir para buscar a igreja,
depois ele vai vir para a grande batalha do Armagedon. Quando ele vier para buscar a igreja, a palavra diz que não haverá nenhuma resistência da igreja indo até ele. Então isso mostra que nós teremos na hora o nosso espírito ligado ao dele. Então nós vamos ver na hora que é ele. É ele. Porque olha, o que a Bíblia fala? O efeito da transfiguração para a gente não vai... Não vai porque no momento em que ele chegar aqui para buscar a igreja, nós já seremos transformados para poder subir. Paulo fala dessa transformação, que nós não subiremos com esse corpo, nós seremos transformados. Nesse período, tipo, depois que a igreja subir e Jesus descer para essa batalha, ainda haverão outras conversões? Não, então, aí esse é um assunto que foi falado aqui na semana passada, que eu não posso entrar agora. Por quê? Porque ele está lá na questão da segunda vinda. Eu preciso dissecar aqui a morte e a ressurreição dele, a reação dos apóstolos, né, dos discípulos, porque Jesus fecha o trabalho dele com a ordem da vinda do Espírito Santo. E ele fala: vão para Jerusalém, por enquanto fica por aqui, depois vocês vão para Jerusalém e lá vocês receberão poder. Jesus encerra a missão dele no dia que o Espírito Santo desce e toma o povo. Aí agora os processos são outros. Aí, por exemplo, tem a grande tribulação, né? Você me perguntou, mas na grande tribulação vai ter crente aqui? Não vai? Né? Tem que estudar e analisar bem, vai vir trazer essa situação. O que eu sei é que muitos vão sofrer ainda pelo nome de Jesus. Mas isso aí é coisa para a gente estudar mais tarde. Então, não adianta. O mundo não vai, primeiro, o mundo, ele nunca vai admitir que esse Senhor, esse homem que comanda a igreja, que dá o poder, que salva, que liberta, que cura, o mundo nunca irá reconhecer isso. Não espere nada do mundo. Então, o que a Bíblia fala: aquele que quiser se tornar amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. O que adianta você ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então, quando a gente faz o paradoxo, Deus, mundo de Deus, aí lá no grego, mundo okumene, é o mundo de Deus, o mundo espiritual de Deus. Tudo que Deus fez era bom. Lembra? Está lá em Gênesis, tudo que Deus fez era bom. Ele viu que era bom, mundo okumene. Os anjos, o céu, tudo ocumene. O céu, tudo ocumene. O mar, as montanhas, tudo. O mundo do diabo, Aion, no grego, Aion, é o mundo que Satanás domina e comanda. É o reino dele. Um dia nós vamos trazer essa mensagem aqui, os reinos de Satanás. Vocês vão entender. Então ele tem um reino, e ele oferece esse reino para Jesus. Fala assim: ó, se tu prostrado me adorar, coisa que ele não daria, ele estava mentindo para Jesus. Ele não daria o reino dele para Jesus. Ele só queria que Jesus ajoelhasse. Ele só queria ter um motivo de acusação. Só queria ter um motivo para acusar. Olha, caiu também, igual o outro lá. Igual todos aqui, na cabeça dele, né? Tá? Igual todos assim. Igual não. Ele ia fazer a mesma acusação. De lá caiu. Isso aqui caiu também. Então, quando ele fala para Jesus: eu vou te dar o mundo, ele está dizendo o que é dele. Ele tem um reino, ele tem um mundo. E lá no grego é Aion. E o mundo que a gente vive aqui na Terra, o globo terrestre, quando aqueles foguetes da NASA se afastam da Terra, a gente vê aquelas imagens bonitas do globo. Ali é o mundo cósmos, bonito, onde a gente mora, tá?
pra analisar, ele é bem louco, sei lá, idiota. Sacanagem, né? Porque, pô, ele vai oferecer pra Jesus, que é filho de Deus. Mas é porque ele não sabe do futuro, né? Não, Então, tô falando disso, tô falando assim. Ele não sabia, Jesus tipo assim, é filho de Deus. como que seria Mas Jesus? ele não sabia. Ele Já não era herdeiro sabia. de tudo isso. Ele não sabia que ele é filho de Deus. Foi tipo Lembra? Ele veio em forma pro diabo. de homem. É como se então, fosse ele não sabe. Adão. Que ele tentou Adão, ele tentou Eva e Mas Adão ele pra sabia comer. que tinha alguma coisa diferente em Tinha. Jesus. Ele Isso aí olhava eu para entendi. Jesus e falava, tem algo diferente desse camarada aí. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus e iria morrer na cruz. Porque ele não é onisciente. As profecias levam um homem, um profeta, à cruz. Mas ele não sabia quem era. Lembra que Adão, lembra que Satanás já morava aqui na terra, já tinha feito uma bagunça na terra, mas ele andava pelo jardim. Nós lemos isso aqui em Gênesis. Né? Ele andava pelo jardim. Então, ele possuía a terra, ele possuía aqui o planeta. Quando ele viu Adão e Eva lá no jardim, porque Deus não fez Adão e Eva bebê, Deus fez Adão e Eva já grande. Quando ele vê aquele homem, aquela mulher, ele olha assim, vai. É tipo assim, você tem um sítio, fica assim lá muito tempo. Um dia aparece lá um casal andando peladão lá no teu sítio. Uma espécie de animais diferentes. É, no caso. diferente. Ele olha, é diferente. Só que tem um detalhe. Satanás era um espírito. Quando ele olha para Adão, ele deve ter reparado que Adão tinha uma ligação e uma semelhança com Deus. E eu quero dizer aqui, viu? Quando a Bíblia fala imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não está falando de braço e perna não, tá? Muita gente pensa que é isso. É intelecto. Tá? Imagem e semelhança. Intelecto e caráter. Quando Deus criou Adão com caráter. Lembra que tudo que Deus viu que era bom. Então, quando Deus faz o homem assim mais semelhança, é intelecto e caráter. Aí Satanás olhando de longe falou, opa, tem alguma coisa para aquele ali. Só que reparou que ele não vai direto ao homem? Ele não vai direto. E aí vocês querem saber por que ele não foi direto? É fácil. Primeiro, Satanás estudou as fraquezas de Adão. Ele percebeu que a relação de Adão com os animais não continuou a mesma depois que Eva apareceu. Porque Adão viveu muito tempo sozinho naquele paraíso, sem a Eva. A gente não sabe dizer quanto tempo, mas foi bastante tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que muito eu tenho visto na internet aí. Falando que Eva não foi a primeira mulher. Lilith. Você já tá Fala de Lilith. Cenas para os próximos capítulos. Ideias diabólicas. Ninguém sabe de onde veio isso, ninguém tem como provar isso. Não, mas aí eles vão na Bíblia e fala que Adão, ele fala que quando ele fala, agora sim você me deu uma mulher que é sangue no sangue e tal, aquilo ali. Ele está falando de espécie, porque se relacionava com uma espécie muito diferente dele. É como se ele falasse, agora sim tu me deu uma espécie parecida comigo. Tu entende? Porque vamos lá, vamos brincar aqui um pouco, né? A chimpanzé devia abraçar lá Adão para dar umas beijocas nele, ele quando eu acordo de manhã, sou atacado pelo meu cachorro. Meu cachorro deita em cima de mim, empurra a Wanda lá para o outro lado e taca beijo em mim. Tu acha que eu gosto? Eu trato ele bem com carinho, mas não é legal. Entendeu? Então Adão está falando isso. Assim, pô, até que enfim tu me deu alguém compatível comigo. E um dia desse a Wanda perguntou para mim em casa, eles namoravam antes? Namorava. E Satanás via tudo isso. Então ele viu a parceria de Adão e Eva e falou assim, eu tenho que quebrar aquela confiança entre eles dois. Eu tenho que trazer a confiança dela para mim.
Aí depois ela vai encarar ele. Não quero entrar em detalhes, porque nós temos moças aqui muito jovens, mas com certeza as armas que ela usou foram armas perigosas. Convencer Adão de virar o jogo. Porque ele fez consciente. Adão não foi. A gente fala enganado, mas não é bem essa palavra. Adão fez a coisa consciente. Entendeu? Ele fez uma escolha, né? Ela errou quando fez a escolha lá da árvore e ele errou quando fez a escolha da mulher. Sim. Eva, quando vai convencer Adão, ela já tinha comido a fruta? Quando ela conheceu Adão? Quando ela vai convencer Adão, ela já tinha primeiro comido? ela comeu. Ah, tá. Ah, por isso ela já sabia as Conheceu, artimanhas. ela Como foi com maldade. convencer ele? Já foi. Então, como ela comeu o fruto do bem do mal, ela já tinha noção. Já. Ali os olhos dela já abriu. E ela viu ele diferente dela, né? Ela perdeu aquela visão da glória de Deus ali. Porque eles tinham uma glória, né? Eles tinham. E ela olhou. É o que eu te falei, né? Moisés viu ele lá no monte lá, desceu de lá brilhando igual uma estrela. Imagina Adão e Eva. Agora, Conversava. vamos falar das aparições. Quando Jesus ressurgiu, quando ele sai do túmulo, 3 dias depois ele aparece. Então ele apareceu pelo menos umas 10 vezes. Pega água pra mim, Eric, por favor. Aqui. Apareceu umas 10 vezes. E aí, nesse período, o que aconteceu? Numa das aparições em particular, bem, amado, pode chegar, tá, pastor? Tá bem. Numa dessas aparições em particular, foi para Madalena, a gente estava falando. E olha, vamos tentar entrar um pouco nessa mulher. Você imagina o coração dessa mulher como estava espatifado. Pô, Madalena acho que foi a mulher. Eu sei que na comitiva de Jesus tinha mais ou menos 70 a 80 pessoas. Vamos lá, bota aí, 100 pessoas na comitiva de Jesus. Maria era uma líder, Maria a mãe dele. Por Madalena andar com ele, com ela, eu acredito que Maria Madalena fosse uma das mulheres que cuidava pessoalmente das coisas de Jesus. Ela devia lavar a roupa dele, ela devia providenciar comida para ele. Madalena era aquela mulher inquestionável, aquela secretária inquestionável. Agora, tu imagina o coração dessa mulher sabendo que aquele homem que ela amou incondicionalmente estava lá morto. Aqueles 3 dias para Madalena deve ter sido a pior coisa do mundo, deve ser os 3 piores dias do mundo para ela. Aí de repente ele aparece para ela. E eu não culpo Madalena se realmente, como diz lá os originais gregos, eu não culpo Madalena se ela se agarrou nas pernas dele e disse: daqui tu não sai. Daqui você não sai. E ele diz para ela: não, eu tenho que voltar lá do pai. Tremendo isso. Tu encontra Jesus depois de 3 dias morto. Acho que eu agarrava ele cheio de beijo. Não é? Para pra pensar. Não é? Se você andasse com Jesus durante um tempo, de repente ele ali naquela cruz morto, Depois de ter e aí enterra ele. Aí você não podia ir lá porque era sábado, mas aí no domingo você vai, quando chega lá no domingo ele não está lá. E aí de repente ele aparece e fala assim: Como seria a reação de Jesus para comigo? Mas, Sueli? Fala seu nome. Emanuel. Já pensou, Emanuel? Se você está lá no jardim e ele andando assim perto de você, para perto de você e fala assim: Emanuel, quem você está procurando? Você não reconhece na hora e fala assim: eu estou procurando o meu Senhor, porque ele morreu na sexta-feira e ele foi enterrado aqui e o corpo dele não está lá. E ele diz para você: não, quem você está procurando está vivo. E aí quando teus olhos abrem, é ele. Tu não pula no pescoço dele? Eu falo.
eu agarrava ele. Então, lá no original, lá naqueles escritos mais próximos do original, narra que ela pulou nas pernas dele, agarrou e disse: daqui tu não sai. Eu não condeno ela por isso, nem tu. Os escritores depois resolveram deixar isso de lado e só colocaram lá que ela olhou para ele, Maria Madalena, e ela tentou se aproximar dele e ele disse: não me importa que eu vou com meu pai, só isso. Mas parando para pensar em sã consciência, será que foi um encontro frio desse? Não acredito. Eu não creio. Bem, quando apareceu aos discípulos, Até porque eles estavam com medo. Fala em João, no capítulo 21, de 1 a 14. Aqueles homens estavam sem esperança, tristes. E eles estavam pensando o seguinte: tudo que nós fizemos até hoje foi por água abaixo. Porque eles acreditavam na morte de Jesus. Eles não faziam ideia de que Jesus ia ressuscitar. Lembra? Jesus falava por parábolas. Não revelou para eles tudo o que aconteceria de forma clara. Porque quando ele diz: derruba esse templo aí que eu vou levantar ele em 3 dias, estava falando dele, mas eles não entenderam. Como os fariseus não entenderam, como os saduceus não entenderam. André, mas Jesus não fala muito disso, não? Porque antes dele morrer, cara, ele não fala por isso. Ele fala em código. Ele fala em código. Porque nem Por que todo ele não mundo fala? Não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala ele falando que ele vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Na última oração, lá no Getsemane, ele dá uma pista do que vai acontecer. Mas ainda ficou como uma nuvem para eles. Lá em João 17. Na última oração dele, ele fala, ele ora ao Pai, depois ele chama eles para explicar algumas coisas. Mas é natural que o Espírito Santo ainda não tinha revelado para eles a totalidade. Por quê? Se Jesus escondeu o tempo todo daqueles inimigos dele o que aconteceria, se ele fala para os discípulos, poderia perder o controle ali. E aí ele não falava, o Espírito Santo também não. Por que você fala por parábola? Lembra a pergunta? Por que o Senhor fala dessa forma, fala por parábola? O que ele diz? Que é para que nem todos entendam. Ou então, não é hora de vocês entenderem. Mas haverá uma hora em que tudo será revelado. Tanto é que, veja bem, quando ele aparece para os discípulos e fala assim: não saiam daqui, fiquem aqui, porque no momento certo vocês vão para Jerusalém. Ele diz o que vai acontecer lá? Ele só fala assim: vocês receberão poder do alto, só isso. Mas ele não dá detalhes. Ele, por exemplo, não disse para os apóstolos que pessoas de outras nações estariam lá, outros convertidos. Então não era tudo que Jesus falava. Ele guardava algumas coisas, porque não era hora. E Satanás, lembrem-se, Satanás nunca cessou de caçar a igreja. Ele caçou Jesus enquanto ele era vivo. A Bíblia fala em vários textos, e procuravam matá-lo, e queriam a morte dele, e procuravam matá-lo. Era Satanás tentando matar ele. Mas só que quando ele morre, ressuscita, e ele passa a missão para os apóstolos, Jesus não foi mais perseguido pelo diabo. Quem passou a ser perseguido agora? Nós, a igreja. Tanto que começaram a morrer rápido. Meu Deus. Quem morreu de forma natural, o único, foi João, morreu de velhice. O resto, todos eles foram assassinados. Então o diabo, ele nunca cessou de caçar a igreja. Quando vocês leem a história da igreja, principalmente no primeiro século, não estou falando aqui do 4º século, quando surgiu a igreja romana, no ano de 399, Constantino. Estou falando antes, quando a igreja ainda era uma igreja raiz de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. A igreja começou a sofrer deturpação depois da criação da igreja de Roma, quando
ela foi dividida. Mas Jesus ressuscitado é outra história. Reparem que até hoje a igreja de Roma cultua Jesus morto. Tem tudo lá, procissão do Jesus morto, corpo presente, e não sei o que, túmulo não sei o que. Você entra no templo dele, está lá Jesus lá morto, uma coroa e fincada na cabeça. Eles não mudaram. Tu viu agora o tempo que o Papa falou? Então, a respeito de Deus, de Jesus. Tu viu não? Viu não? Falou que o maior erro não, que Deus errou quando Jesus morreu na cruz, porque foi em vão. Tipo assim, ele quer dizer que a morte de Jesus não teve validade nenhuma. Vergonha sobre isso. O Papa falou agora, não está passando aí na internet, não sei se alguém tem visto No isso. século XVII, um bispo de uma denominação, não vou falar o nome, porque ela existe até hoje, disse que o sangue de Jesus não passava de um sangue de cachorro morto. Não serve para nada, ele falou. Um bispo de uma denominação grande, que existe até hoje. Ah, eles não acreditam em salvação, então? O que eles estão fazendo lá? É ele, né? Não sei a denominação. Ele falou isso. Ficou registrado lá nos livros. Ficou registrado lá nas pregações. E ele fala isso. O sangue de Jesus não passa. O sangue de cachorro morto não serve para nada. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei aqui semana passada e vou voltar a repetir aqui agora. Quem mais leva pessoas para o inferno é a religião. É a religião. Nunca vi nada igual para levar as pessoas para o inferno. Porque torna as pessoas religiosas. Não torna as pessoas crentes em Jesus Cristo e com temor a Deus, por amor à sua obra, por amor. Por exemplo, eu sei de onde eu saí. Eu sou feliz porque eu sei de onde eu saí. Eu saí do inferno. Eu estava indo para o inferno. Jesus me tirou de lá. Eu sirvo a Deus com alegria por isso. Porque eu sei para onde eu estava indo. Eu sei o que é aquilo lá porque eu leio a palavra. Eu imagino o que é um homem que se enganou com Deus e foi parar lá. Contei a história para vocês aqui. O pastor que teve uma visão lá e viu o cara lá levantando as cabeças lá e procurando o pregador que enganou ele. Porque o pregador dizia para ele que estava tudo bem aqui na terra. E ele foi parar no inferno. Quem levou ele para lá? Religião. Religião. Se ele tivesse preocupado com isso aqui, se ele lesse isso aqui, se ele buscasse a Deus aqui, nenhuma religião iria enganar ele. Às vezes eu durmo por cima dessa Bíblia, eu passo o dia inteiro. Quando eu não tenho nada para fazer, eu dou graças a Deus. Eu falo, ninguém está me perturbando, não vou nem olhar para o meu telefone hoje. Eu passo o dia inteiro lá, eu ouço pregação, ouço palavra, pego a Bíblia, pego o livro, vou ler, vou estudar. Daqui a pouco eu estou dormindo em cima dos livros, em cima da Bíblia, mas eu acordo, vou lá, tomo um café, volto de novo. A Vânia, olha lá, está até passando a mão na cabeça lá, como diz assim, eu não aguento mais. Ô, Vânia, dá um bolinho para mim, filho. Faça isso, amado. Quer aprender de Deus? Durma com Ele, acorde com Ele, viva para Ele. Larga o telefone. Amém. Larga o telefone. Tire uma hora para Deus, toda semana, uma horinha. Toda semana, deveria ser todo dia, Pô, né? isso é maravilhoso. Vocês não sabem como é maravilhoso. Ele hoje. Porque na verdade Jesus pode voltar amanhã e Hoje eu vou confessar um negócio para vocês. Quem me acordou não foi Deus, foi a minha neta. Ela acordou assim, sem brincadeira. Aí eu olhei, estava tudo escuro. Aí ela disse assim: eu quero ver desenho! Eu falei, não é possível. essa hora. Aí eu olhei tudo escuro. Aí eu falei grosso com ela, né? Raquel, não dormiu aí? Aí ela, pá! Dormiu. Só que eu não consegui dormir mais. E aí o Espírito Santo aproveitou que eu estava acordado e começou a me ensinar um monte de coisa.
Ele me ensinando, ele falando aquela coisa que você leu, tal dia, é isso. E ali quietinho, ali ouvindo, ele foi lá comigo ali. Aí quando eu pego na Bíblia que eu vou ler, tá tudo muito claro, tudo muito fácil. É maravilhoso, não tem nada igual. Eu adoro, eu amo quando não tem nada para me fazer, eu posso ficar dentro do meu quarto, com ela lá na cama aberta, o livro aberto, a televisão ligada, eu lá procurando os estudos, mais na Bíblia, vou lá pro escritório, daqui a pouco eu estou digitando lá no Word. Eu sou doido mesmo, sou apaixonado por Jesus, eu sou fanático mesmo, eu sou fanático. Quem não é, problema, eu sou. Eu vou falar uma coisa para você, não tem muito tempo que começou isso não. Amém, Jesus. Porque eu estava parado. O pastor pregou um negócio aqui um dia desse. Eu cheguei em casa calado. Eu falava para Deus assim, conta ou não conta? Aí o Senhor falou assim para mim, pode falar para ela. Para mim? É. Não lembra não? A história lá do Abraão, lá do tempo, lá dos anos. Aí o pastor começou a pregar sobre Abraão e começou a falar uns números, a idade dele, quanto tempo passou, que aí a promessa de Deus só foi se cumprir tantos anos depois, e eu comecei a fazer as contas. Aí o Senhor falou comigo assim, lá dentro, no culto lá, faz as contas aí, vê se eu não estou falando de você também. Meu Deus. Aleluia. Foi ou não foi? Aleluia. Cheguei em casa, calado, mudo, com medo. Aleluia, Jesus. Aí no outro dia de manhã, não, aí à noite antes de dormir eu falei para ela assim, Amanhã eu te conto. amanhã de manhã você me pergunta sobre uma coisa que o pastor falou hoje na pregação, que eu vou te falar, o que ele me mostrou. E eu caí na real. E eu comecei a ver que eu estava no caminho certo, porque é como se eu tivesse terminado o namoro com Deus durante anos. Terminei o namoro, não quis mais saber de mim, nem eu dele. Tiramos as alianças. Aí eu disse para ele que o que eu sabia já era suficiente, que os meus diplomas lá na parede já davam. Aí o que aconteceu? Eu fui para minhas redes sociais e tirei todas as palavras que me identificavam lá. Pós-graduação nisso, doutorando naquilo, tirei tudo. Sabe por quê? Eu disse para Deus assim, isso aí não serve para nada. Meu mestrado aqui. Esses caras agora estão tudo dando uma pasta. Não adianta eu falar para as pessoas, porque eu sou mestre, porque eu sou pós-graduado, porque eu sou não sei o quê, porque eu já fiz isso, porque eu já curei, porque Deus já me fez isso comigo. Não adianta. Se eu tiver o Espírito Santo de Deus, eu sou como diz lá no Apocalipse, cego, nu, um coitado. Pobre, cego e nu. Eu te penso, a hipocrisia toma conta da gente. Aqueles homens foram para onde eles foram, fizeram o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque depois que Jesus ressuscitou e eles viram, se acendeu neles a minha coragem de falar assim, agora ninguém segura mais a gente. Aleluia. Por isso que eu estou falando, não perca seu tempo diante de um telefone, dançando, fazendo TikTok, dancinha com bermudinha, não, porque você vai para o inferno. Me perdoe por falar isso aqui agora. Não era para me falar isso. O Espírito Santo falou. Você vai para o inferno. Lá você vai ter um tempão para fazer dancinha de TikTok, de bermudinha e shortinho enfiado. Pode acreditar. Não deixe seu filho fazer isso. Não deixe sua filha fazer isso. Porque quando eles estão fazendo isso, quem está lá junto com eles é Satanás. Está levando a alma do teu filho, da tua filha. Aqueles homens, quando viram Jesus, tudo mudou. Eu tenho a impressão que a gente fica assim, daquele jeito, meio apostatado, quando a gente só vê Jesus em vida lá, no ministério dele, curando, fazendo os milagres, aí a gente só vê aquele Jesus ali.
Mas Paulo falava assim, olha, se eu conheci alguém na carne, se nós conhecemos Jesus na carne, agora já não o conhecemos mais assim. Ele ressuscitou dentre os mortos. Viver é Cristo e o morrer é ganho. Não interessa. Eu vejo Jesus hoje como uma pessoa que anda aqui comigo do meu lado dia a dia. Me fala, me corrige, me disciplina. Eu aceito. Já preguei para 500, 600 pessoas, 700 pessoas. Mas faltava o Espírito de Deus. Sem Ele, tudo vanela. No mar da Galileia, ele apareceu aos discípulos que estavam preocupados porque não tinham pegado nada para comer aqui. Só que ele já estava com peixe pronto lá na praia. Então, vem comer comigo. Lembra de Jesus vivo? Joga a rede e pesca. O Jesus ressuscitado falou assim, eu já fritei o peixe. Vem pra cá. É diferente. Jesus ressuscitado é diferente. Ele quer ir além. Ele quer se relacionar além. Não é uma relação fria, distante, de levantar a mão ali, cantar as musiquinhas, e sair da igreja achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você não se relacionar, se você não... Apaga aí a palavra de se relacionar. Se você não lutar contra o seu pecado, você vai ter uma surpresa. Eu falei aqui semana passada e vou repetir. Sabe onde a gente erra? Quando a gente começa a medir a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo pelos outros. É porque fulano faz assim, então eu posso fazer também, porque ela faz. Ele faz. Quando você mede a sua espiritualidade, quando você mede o seu caráter como cristão, o seu comportamento como cristão, nos seus amiguinhos, nas suas amiguinhas, você vai quebrar a cara. Porque não é por ali que você tem que se basear. Você tem que se basear por aqui, ó. Né? Entendeu? Os coleguinhas na escola. Quando o papai está no telefone, isso significa que você pode... O telefone é o maior inimigo. O telefone é o maior inimigo do adolescente cristão. É o maior inimigo. Pode acreditar no que eu estou te falando. É o maior inimigo. Celular é como se fosse a própria mente de Satanás ali, te conduzindo em umas atitudes que você não deveria ir. Sabe o que uma mulher falou hoje para mim no Facebook? Eu estava lá, agora, um pouquinho antes de vir. Pediu amizade lá e tal, aí eu vi lá. Aí eu aceitei várias pessoas lá, algumas eu conheci. Aí ela entrou, aí daqui a pouco ela fez uma pergunta assim para mim. Você gostaria de comprar um produto meu bem? Aí eu estou pensando que é um produto de beleza, né? Alguma coisa para dar uma esticada aqui no pé de galinha, um desodorante lá, alguma coisa masculina lá. Aí ela falou assim, não, eu vendo fotos nuas. Aí eu disse para ela, olha lá, eu vou apanhar, eu cheguei em casa. Eu disse para ela, agora você está não tem tempo para isso. Vânia. Não tem tempo para isso. Meu telefone não. Meu telefone serve para isso, não. E outra coisa, não tem dinheiro para isso. Você viu como funciona? Você está vendo como funciona? Se eu for um brincalhão na obra de Deus, como é que fica? Fanfarrão. Se eu só estiver na igreja me enganando, ou enganando os outros, como é que fica? O sino tocou. Hã? Tocou o sino? Bem.
Por último, para encerrar mesmo, tá? Ó. Ele nos deixou o Espírito Santo. Antes de partir, ele fala: vos deixarei um Consolador, não vos deixarei órfãos, e ele vos lembrará de todas as coisas que você deve falar e fazer. É necessário que eu vá para que ele venha para você. Então era preciso que Jesus fosse embora, assumir o lugar dele no céu, para que o Espírito Santo dele pudesse passear em nós, passear no nosso mundo, fazer você ser uma pessoa de sucesso, próspera, abençoada, cristã de fato, sem medo, sem ter vergonha de olhar para Jesus Cristo naquele dia em que ele vier buscar a sua igreja. Você poder olhar para Jesus olho no olho e dizer para ele: obrigado porque tu veio, eu posso subir com você. Agora, o pior dia e a pior frase que um falso cristão vai ouvir é no dia do julgamento do grande trono branco, que é a próxima mensagem que eu vou trazer aqui domingo, em que ele vai dizer assim: não te conheço, nunca vos conheci. Não, porque eu fiz isso no teu nome, eu dancei, eu cantei, eu preguei, eu ia para a igreja todo domingo, eu botava minha Bíblia embaixo do braço. Não, hoje em dia já não se pega nem mais Bíblia, né, para ir para a igreja. Mas eu fiz, eu aconteci. Aí ele vai continuar chorando e vai dizer assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse dia vai ser. Cena deve ter sido aquela de Jesus aparecendo para eles e eles podendo olhar para Jesus e falar assim: a gente venceu, Jesus. Ele falou assim: venceu. Vocês venceram comigo, agora vão. Tanto é que aquela obra, aqueles atos, aqueles feitos duram 22 séculos e ninguém foi capaz de destruir. Homens vieram, governantes vieram, líderes políticos vieram, ditadores vieram e morreram, todos passaram. Maomé veio e passou, Buda veio e passou, Graham veio e passou. Todos vieram, deixaram uma mensagem aí muito escrota, vazaram. A mensagem de Jesus ficou para sempre e é o que move a gente hoje. Amém? Deus possa abençoar vocês, que aqueles dias entre a cruz e o trono, onde Jesus aparece e mostra que ele venceu, a ressurreição de Jesus, os aparecimentos dele foi para isso, para mostrar assim: olha, eu venci. Tomé, um homem praticamente sem fé, ele aparece para Tomé e mostra: aqui sou eu, toca aqui. Madalena, sem esperança, chorando muito, ele vai lá e diz assim: Madalena, sou eu. Ser cristão é isso, é não vergonhar Jesus. Amém? Deus possa abençoá-los. Eu vou orar em nome de Jesus. Pai, está aqui a tua igreja reunida, porque onde estariam 2 ou 3 reunidos em teu nome, nós estaríamos também. Aqui em teu nome, tu estaria no nosso meio, tu está aqui agora, sondando nossos corações, tocando em nossas vidas com poder e glória, e nos deixando o Espírito Santo para vencer, para compreender o teu chamado e a tua palavra. Então agora eu te peço, derrama sobre eles um chamado, um ministério especial, que eles tenham ousadia para pegar a tua palavra pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, levanta aqui pregadores, levanta aqui missionários, levanta evangelistas aqui, para que eles falem com ousadia, sem medo e com poder e com força do teu Espírito Santo. Ó Deus, conduz alguns aqui para outras nações, que eles possam falar no teu nome sem medo, porque Jesus, tu ressuscitaste,
vai acompanhar cada um deles na sua missão. Eu te oro, te agradeço em nome de Jesus Cristo, crendo que tu levantaste os mortos, que tu és o Deus da nossa vida, o Deus de graça, porque tu és Deus, Deus conosco, Emmanuel, Príncipe da Paz. Abençoa teus servos, abençoa o culto dessa noite, que o teu Espírito esteja sobre nós ali naquele templo. Inspira o homem de Deus ali para falar com ousadia e poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém.